Olá pessoal, dando continuidade às aulas sobre exame físico específicos, hoje nós vamos falar sobre o exame do tórax, do aparelho respiratório. Bom, como todos os exames, né, já temos conversado sobre isso nas aulas anteriores, a gente inicia pela anamnese, pela coleta do histórico desse paciente. E quais são as informações mais relevantes para a gente relacionar na anamnese do aparelho respiratório? Bom, nós temos que colher informações sobre as manifestações clínicas da queixa atual, aquela queixa que trouxe o paciente até a sua unidade de saúde. Então, todas as características das manifestações que ele está apresentando naquele momento e do início daquele sintoma. Colher também a história patológica pregressa desse paciente. Então, o que esse paciente já teve de doenças anteriores, além desse cenário de saúde que ele está apresentando no momento, tá? É interessante que se colha informações desde a infância. Às vezes pode ter uma informação relevante lá. Também colher informações sobre a história familiar, doenças que os familiares possam ter, para que a gente consiga identificar os fatores de hereditariedade. Levantar também dados psicossociais e fatores de risco relacionados àquela manifestação clínica que o seu paciente possa estar apresentando. Algumas manifestações, elas vão nos chamar mais atenção e requerem uma entrevista um pouco mais aguçada. E uma delas é a dispneia. Então, a dispneia, que é aquele cansaço aparente que o seu paciente vai apresentar. Se o seu paciente chegar na unidade de saúde apresentando esse quadro de dispneia, é interessante você perguntar em que momento que esse sintoma surge. Se é depois da atividade física, se é ao pequeno esforço, ao médio esforço, então em que ocasião que esse sintoma desencadeia. E também a gente pode classificar a dispneia como de grande ou aos médios e pequenos esforços. Então, a gente precisa estar ali colhendo os detalhes do paciente para saber como classificar essa dispneia. Outro sintoma que pode aparecer, pode trazer o seu paciente até a unidade de saúde é a tosse. Então, é importante você questionar desse paciente há quanto tempo essa tosse iniciou, com que frequência ele tem apresentado esse sintoma, qual a intensidade e se possui alguma relação com a época do ano, né? Ou a um período do dia, se é mais à noite, se é durante a manhã. E se é uma tosse com sensação de dor, se ela é seca ou se ela é produtiva. Isso vai te dar indicativos para depois, quando você for lá na ausculta, você buscar com mais delicadeza, com mais atenção, esses achados. E aí também é importante questionar sobre a expectoração, é outro sinal, outro sintoma que pode trazer o seu paciente à unidade de saúde, você tem que questionar informações sobre essa expectoração. O que a gente deve investigar? Primeiro, a coloração. A gente vai poder estar encontrando essa expectoração, essa secreção, com uma coloração clara, amarela, verde, com cor de ferrugem, meio rosada, que vai me dar traços de presença de sangue, ou mesmo com presença de sangue, seria uma secreção sanguinolenta. Avaliar se há presença de odor, né? Se é fétido o odor dessa expectoração, a qualidade, se ela é aquosa, se ela é mucoide, se ela é espessa, se é espumosa, porque isso vai te dar indicação de mais ou menos em que altura ela vai estar acumulada. E também com relação à quantidade de expectoração que esse paciente tem produzido. Outra manifestação que nós devemos averiguar com atenção é a hemoptíase, que vem a ser a presença de sangue. E aí a gente tem que investigar a origem, se ela é das vias aéreas superiores ou às vezes ela está vindo do estômago também. Né? Então, sempre perguntar para o paciente se eu tossi e veio sangue. Tá? Então, foi resposta de um acesso de tosse, tipo uma quantidade de tosse intensa, uma tosse forçada, que pode ter lesionado a traqueia e ter provocado essa produção de sangue, né? Esse sangramento.
Avaliar também a frequência com que isso ocorre, a quantidade de sangue que foi eliminada por esse paciente, se ela ocorre em repouso ou logo após o paciente ter realizado algum esforço físico. Outra manifestação que nós vamos avaliar com muita atenção é a dor torácica, tá? Isso para a gente conseguir diferenciar se essa dor torácica que o paciente está apresentando foi desencadeada de algum problema cardíaco ou se realmente é de algum problema pulmonar. Então, como é essa dor, qual a intensidade dessa dor, se o paciente consegue localizar essa dor, tá? E aí a gente vai associando com aqueles fatores psicológicos e com as outras manifestações clínicas que o paciente está apresentando. Outro sintoma que às vezes passa desapercebido é a rouquidão. Então, a gente observa que alguns pacientes têm uma voz muito rouca, às vezes da infância sempre foi assim, ou se ela está relacionada com alguma outra patologia, tá? Como, por exemplo, até mesmo um câncer na região da traqueia. Ou alguma lesão de corda vocal, então precisa se avaliar o tempo, né? Quanto tempo que esse paciente vem apresentando essa rouquidão. Então, avaliar toda a história clínica do momento e a anterior desse paciente. Manifestações alérgicas também podem desencadear essa rouquidão ou pós-imunização, também como resposta alérgica, tá? E aí, a gente chega nos momentos propedêuticos que serão utilizados no exame do aparelho respiratório. No exame do aparelho respiratório, utilizaremos 4 passos propedêuticos: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Na inspeção, nós vamos avaliar manifestações como coloração da pele, integridade dessa pele, presença de cicatrizes. Vamos avaliar abalamentos e retrações. Vejam bem, aqui nessa imagem de cima nós temos um paciente com cianose, aqui nessas duas imagens, cianose de extremidades, que é essa coloração arroxeada na ponta dos dedos. E nós temos aqui nessa outra imagem uma perda de perfusão periférica. Então, eu já tenho um indicativo de sofrimento, de sofrimento respiratório, de dificuldade de troca gasosa aparecendo nesses dois cenários aqui. Uma outra manifestação que a gente pode encontrar são esses abaulamentos nos leitos inguinais, nas unhas dos pacientes. É muito comum a gente encontrar essas manifestações, tanto em pacientes cardíacos, cardiopatas, quanto com algumas doenças pulmonares também, tá? E aí também na inspeção nós vamos fazer ela estática e dinâmica. Na inspeção estática nós vamos observar a simetria do tórax, né? Como que é a configuração do tórax desse paciente. Aí aqui na imagem a gente tem alguns formatos de tórax que nós poderemos encontrar. O tórax chato, o tórax em tonel, vejam que ele tem peito tufado e também uma proeminência mais na região das costas. O tórax cifótico, aí a gente já observa que o paciente tem um desvio de coluna. O carniciforme, tá? Então, nós vamos observar essas manifestações, esse formato do tórax do paciente. Já na inspeção dinâmica, nós temos que avaliar a frequência respiratória, falamos sobre isso na aula de sinais vitais, tá? Então, a quantidade de respirações por minuto que esse paciente está apresentando. Temos que avaliar a amplitude desse tórax, o tanto que ele expande, se esse paciente está fazendo um esforço para garantir essa respiração. Temos que avaliar o ritmo, se é uma respiração rítmica ou arrítmica, a gente vai falar sobre os tipos já já. Se ele é um paciente que faz uso da musculatura acessória, então a gente vai observar aquele movimento diafragmático, né, que são os pacientes que respiram mais com a parte abdominal. E vamos observar se esse paciente faz retrações ou tiragem intercostal, que é um indicativo de que essa respiração está cansada. O paciente está fazendo um esforço excessivo para produzir essa respiração.
Vejam, aqui a gente tem uma imagem de uma tiragem intercostal, que seriam as retrações. Então, a gente observa que aqui na base da caixa torácica acontece um afundamento, tá? Quando o paciente inspira. Aqui nesse vídeo, a gente consegue ver com mais clareza como que isso ocorre no paciente. Observem. Observem que quando a criança inspira, aqui na base da caixa torácica, a gente observa que afunda, demonstrando que o paciente está apresentando, fazendo um esforço excessivo para manter essa respiração. Conseguiram perceber? Então, esse é o movimento de tiragem intercostal. É uma das primeiras manifestações que a gente vai conseguir identificar quando esse paciente está com comprometimento respiratório agudo, tá? E aí, a gente vai avaliar alguns padrões respiratórios desse paciente. Vamos falar sobre cada um deles e depois ali no finalzinho eu vou mostrar para vocês como que elas ocorrem, tá? O primeiro padrão respiratório que a gente tem é o padrão de Kussmaul. É uma respiração rápida e profunda. Quando esse paciente faz essa respiração rápida, ele é capaz de produzir uma acidose metabólica e também pode ter sido desencadeada por uma cetoacidose diabética ou um paciente com quadro de insuficiência renal e uremia. Então, ele está fazendo um esforço para garantir essa respiração, tá? Nós temos o padrão respiratório de Cheyne-Stokes, que é também chamada de dispneia periódica. Então, a dispneia, lembramos, já falamos sobre ela lá no comecinho, que é o cansaço ao respirar, né? Respiração rápida e cansada. E ela corresponde a uma respiração lenta, superficial, que vai se tornando rápida e profunda. E ela tem um momento seguido de apneia. É muito comum encontrar esse tipo de padrão respiratório em prematuros, né? Bebezinhos que nasceram antes do tempo, pacientes com acidente vascular encefálico, traumatismo craniano, insuficiência cardíaca ou pacientes com quadro de intoxicação. Então, aqui na imagem a gente observa que nesses momentos a gente tem o quadro de dispneia, que é aquela respiração rápida e profunda. Depois ela vem para um momento de respiração mais lenta. Em seguida, ela tem um momento de apneia, que seria a ausência total da respiração. Depois ela vem de novo para lenta, rápida e profunda. E assim, o paciente vai fazendo essa sequência. O outro tipo que nós temos de padrão respiratório é a Biot, que é uma respiração irregular, é uma respiração rápida, lenta, profunda e superficial. Ela é comum em pacientes que estão apresentando um quadro de depressão respiratória, tá? E também em pacientes que apresentam quadros de lesão cerebral. Aqui na imagem a gente consegue perceber que ela tem os momentos em que ela vai ser mais rápida, o momento que ela vai ser mais lenta e o momento em que ela vai ser mais profunda, que é essa coluna mais longa, tá? Alguns outros padrões respiratórios que nós vamos conseguir identificar são a taquipneia, que é uma respiração muito acelerada, a bradipneia, que é a respiração lenta, a apneia, que é a ausência da respiração, e a hiperpneia, tá? Que é uma respiração rápida e profunda. Aqui nesse vídeo, vocês vão conseguir identificar esses padrões respiratórios. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção. Utilizem o vídeo para assistir depois, quantas vezes vocês acharem necessário, até conseguir identificar as diferenças entre os padrões respiratórios que eu acabei de citar, tá bom?
Vocês conseguiram perceber as diferenças? Então, utilizem o vídeo, como eu falei, para vocês assistirem outras vezes e conseguirem identificar bem as diferenças entre esses padrões respiratórios. E aí aqui a gente chega na etapa de palpação. A palpação, ela tem que começar sempre pela região da traqueia, passando pelas estruturas da parede torácica, avaliando a expansibilidade e a presença dos frêmitos. Vejamos como ocorre aqui nessa imagem a palpação da traqueia. A traqueia ela tem motilidade, então a gente vai avaliar se ela faz esse movimento de lateralidade direita e esquerda, tá? Nos homens é bem mais fácil da gente conseguir fazer essa palpação do que nas mulheres, mas nas mulheres também é possível de ser realizado, tá? A palpação das estruturas da parede e avaliando a expansibilidade da caixa torácica. Então, com as mãos espalmadas no tórax do paciente, a gente vai pedir para que o paciente faça movimentos de inspiração e de expiração na parte da frente e na parte das costas do paciente, para que a gente consiga avaliar se essa expansibilidade está acontecendo de forma simétrica e se não há comprometimento de nenhuma estrutura. E aí a gente vai fazer a palpação dos frêmitos toracovocais. Ele é avaliado em 3 pontos na parte da frente do paciente e na região das costas, tá? Direita e esquerda, tem que ser sempre bilateral. Então, a gente faz um movimento de tamponamento, que a gente chama, né? Então, com a mão assim curvada, a gente vai bater assim no tórax do paciente e pedir para ele proferir a palavra 33. E aí a gente espera ouvir os ruídos adventícios, porque o pulmão tem uma quantidade grande de ar
Então, se a gente encontrar em alguma desses espaços a ausência desse som, uma diferença, é um local onde a gente vai precisar avaliar com mais delicadeza no momento da ausculta. Na etapa da percussão, nós vamos estar realizando a percussão dígito-digital, que vocês já conhecem, já falamos sobre ela nos outros exames, inclusive no exame físico geral, tá? Então, nós temos aqui que fazer tanto na parte dorsal do paciente quanto na parte frontal. Na parte frontal, nós vamos ter 5 pontos de ausculta bilaterais. E na parte das costas nós vamos ter 9 pontos de auscultas também bilaterais. De ausculta não, perdão, gente, de percussão. E aí, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber os tipos de som que nós vamos conseguir identificar ao fazer essa percussão, que vai ter uma diferença a depender da localidade, tá? Por exemplo, aqui na região acima da escápula, a gente vai conseguir ouvir o som claro pulmonar. Tá? Então, porque tem uma quantidade de ar grande nessa região. Em cima da escápula, quando nós percutimos, nós vamos ouvir um som maciço, porque é uma região que contém um osso, né, considerado até grande, e que não vai permitir que a gente ouça o ruído adventício. E a mesma coisa nas demais regiões aqui da caixa torácica. Quando a gente vai chegando na altura do fígado, do baço, a gente já vai ouvir o som submaciço, que a gente já vai conseguir ali perceber um pouco de ar e já uma presença de maciez ali por conta da presença dos órgãos que já estão naquela região. A mesma coisa na parte frontal do paciente, tá? Vamos ouvir som maciço logo em cima das costelas, som maciço quando nós percutimos se percutimos na região onde está posicionado o coração, som claro pulmonar em toda a extensão onde o pulmão está exposto, e som submaciço na região onde a gente vai ter fígado e baço. Logo depois, nós vamos executar a percussão para excursão diafragmática, que é para tentar identificar a posição do diafragma, tá? Então, nós vamos percutindo dígito digital de cima a baixo, tá? Primeiro, durante a expiração do paciente e depois durante a inspiração do paciente. Então, você solicita que o paciente expire completamente, expire, esvazie esse pulmão e você vem percutindo e ele segura, tá? Você vai ouvindo de cima a baixo, você vai ouvindo o som claro pulmonar. Quando você identificar o som maciço, você vai marcar um traço naquela região. E aí você pede para o paciente respirar normalmente. Logo depois, você pede para ele fazer uma inspiração profunda e segurar. E aí você vem percutindo novamente, de cima a baixo, até encontrar novamente o som maciço. E aí você marca novamente. Esse espaço é o espaço de extensão do diafragma. Normalmente, ele vai ter entre 3 a 6 centímetros, seria o padrão de normalidade, ok? Isso para a gente conseguir identificar alguma anormalidade no trabalho, no esforço pulmonar que esse paciente está desencadeando. E aí chegamos na etapa da ausculta. Então, o que nós queremos identificar na ausculta desse paciente? Primeiro, as características que esse ruído vem apresentando, né? Se há presença de ruídos adventícios, se há as características de voz falada e de voz sussurrada que vão se apresentar nessa caixa torácica. Então, os pontos de ausculta, que nós inclusive já falamos sobre ele no exame físico geral, né? Nós temos 5 pontos na parte frontal do paciente, na parte dorsal nós temos 9 pontos de ausculta. Então, quais os sons normais que nós vamos conseguir identificar? Há uma diferença no momento da ausculta sobre a altura de onde você está auscultando, tá? Então, quando você faz essa ausculta mais aqui na região brônquica, a gente espera ouvir o som brônquico ou mais abaixo o som broncovesicular. E em toda a extensão do tórax, a gente vai ouvir os murmúrios vesiculares.
Então, aqui nós temos os ruídos adventícios, que já são considerados os sons anormais que nós podemos encontrar nessa ausculta. Eles darão um indicativo para a gente de que tipo, de que patologia que esse paciente possa estar apresentando. Então, nesses ruídos nós temos os roncos, que são os mais frequentes, os mais comuns, as crepitações finas e grossas, os sibilos, o atrito pleural e os estritores. Aqui nesse vídeo nós vamos conseguir identificar bem as diferenças desses sons. Vou pedir que vocês assistam e, como no outro vídeo, assistam quantas vezes acharem necessário, repitam, pausem, voltem, até que vocês consigam identificar as diferenças entre um som e outro, tá?
Um outro momento da ausculta é a ausculta realizada para identificar sons vocais transmitidos pelo parênquima pulmonar. Tá? Então, a gente vai solicitar que o paciente fale algumas palavras e aí, nesse momento, a gente vai realizando essa ausculta, tá? Enquanto ele fala ou cochicha essas palavras. Então, a gente faz primeiro a busca da broncofonia, solicitando para o paciente proferir a palavra 33. E aí, a gente ausculta todos aqueles pontos de ausculta. O que a gente busca? Quando o paciente apresenta alguma alteração nessa ausculta, pode ser um indicativo de uma inflamação ou condensação pulmonar, ou mesmo a presença de uma neoplasia cavitária. Outro teste que a gente realiza é a ecofonia, solicitando para o paciente falar A ou I. Isso a gente está buscando identificar a presença de derrame pleural, pneumonia ou atelectasia nesse paciente. Quando a gente pede para eles proferirem essas palavras, o som do que o parênquima pulmonar vai produzir se torna diferenciado. Então, aqueles ruídos adventícios que a gente viu há pouco, eles vão se tornando mais fortes e a gente consegue identificar com mais facilidade. E o outro teste é esse nome feinho aqui, né? Pectoriloquia áfona. A gente solicita para o paciente falar 1, 2, 3, 1, 2, 3 e aí você vai auscultando, tá? Isso você vai buscar alterações dos sons que poderão ser indicativos de presença de tumores, pneumonia ou até mesmo fibrose pulmonar. É isso, gente, não se desesperem, é um conteúdo bem gostoso, o exame físico do aparelho respiratório, ele acredito que seja o mais gratificante, porque é onde a gente consegue identificar com mais clareza as alterações. Sobre os sons produzidos na ausculta, ouçam bastante, porque a gente só se torna bom naquilo que faz quando a gente faz muitas vezes, né? Então, o exercício, a produção, né, que vocês vão estar fazendo a partir desse conhecimento é que vai fazer toda a diferença. Então, a gente se encontra no laboratório para a execução da prática desse conteúdo. Até mais!